Oi, essa é a nossa 8ª aula assíncrona da disciplina de Inteligência Artificial aplicada aos processos químicos do segundo período de 2020. Tudo bem? Hoje eu tratarei a respeito dos ANFIs, os Adaptive Neurofuzzy Systems. Bom, como o nome já indica, né, ANFIs é a sigla de Adaptive Neurofuzzy System. Então, é uma ferramenta de inteligência artificial que junta redes neurais com lógica fuzzy. Nós vamos discorrer um pouco a respeito de algumas aplicações e do que a literatura nos fala a respeito de ANFIs. Então, um sistema de inferência fuzzy neuroadaptativo ou um sistema de inferência fuzzy baseado em rede adaptativa, ANFIs, são tidos como sinônimos, é um tipo de rede neural artificial que se baseia no sistema de inferência fuzzy do tipo Takagi-Sugeno. Né? Essa técnica foi desenvolvida no início da década de 1990. Na realidade, ela foi desenvolvida um pouquinho antes, tá? Mas a Wikipédia coloca essa informação como início da década de 90. Uma vez que integra redes neurais e princípios de lógica fuzzy, lógica difusa é fuzzy, tem potencial para capturar os benefícios de ambos em uma única estrutura. Ou seja, eu vou usar uma abordagem que vai permitir ter características de redes neurais e lógica fuzzy juntos. Seu sistema de inferência corresponde a um conjunto de regras fuzzy do tipo sem então, if-then, que tem a capacidade de aprendizado para aproximar funções não lineares. Então, novamente, nós vamos ter a possibilidade de adaptar funções, de aproximar funções não lineares usando sistemas ANFIs. Então, ANFIs é considerado um estimador universal. Para usar ANFIs de forma mais eficiente e ótima, pode-se usar os melhores parâmetros de ajuste para o sistema a partir de um método de otimização numérica. É isso que a Wikipédia nos coloca na data de hoje, né? 3 de abril. Né? Já fazendo uma pequena revisão bibliográfica, de acordo com Rashid e Ahmed, em 2012, o sistema de inferência adaptativo neurofuzzy, ANFIs, é um tipo de rede neural baseado no sistema de inferência fuzzy do tipo TSK. Então ganhou um K junto, né? Seria o trabalho de Takagi, Sugeno e Kang, né? 1985. Então, se a gente escutar Takagi Sugeno ou Takagi Sugeno Kang, são sinônimos, o qual integra tanto princípios de redes neurais como de lógica fuzzy, com potencial para agregar os benefícios de ambos simultaneamente, tanto redes neurais como lógica fuzzy. Tá? Ou seja, a capacidade de realizar o raciocínio aproximado do sistema fuzzy e de simultaneamente armazenar conhecimento através do modelo conexionista, ou seja, eu consigo embutir conhecimento nos pesos da rede, e ela ganha o poder de fazer predições e usar inferência. Né? Bom, como seria essa topologia? Segundo Bonissoni, 2012, a gente teria as entradas, que seriam as nossas variáveis independentes. Né? Essas entradas entrariam fuzzificadas na parte C da regra. E a partir da inferência fuzzy, usando as regras, a composição e a norma, nós teríamos a parte então, que poderia ser fuzzy ou não, e haveria um processo de fuzzificação para se tirar a variável dependente. Variável dependente. Então, essa seria a topologia genérica de um sistema do tipo ANFIs. Né? O modelo TSK, então, combina conjuntos fuzzy na parte antecedente da regra, a parte C,
com funções CRISP, ou seja, não fuzzy, na parte da saída. Então, se x1 é A fuzzy e x2 é B fuzzy, então y é uma função linear de x1 e x2. O sistema de inferência fuzzy corresponde a um conjunto de regras sem então que tem a capacidade de aproximar funções não lineares, como a gente já vem afirmando. Isso também é afirmado por Urmila Gudjevac, em 1995, que usou esse tipo de sistema para a construção de robôs autônomos, né? Bom, os sistemas conexionistas, ou seja, os sistemas de redes baseados em redes neurais, têm sido usados há muito tempo na automação, por exemplo, de bioprocessos, segundo Gadkar, em 2005. O Ali e colaboradores, em 2012, usaram a arquitetura de rede ANFIS com treinamento fundamentado em algoritmos genéticos, então a gente está usando, eles usaram aqui um método meteorístico de otimização, né, para o controle online da temperatura no reator de produção de biodiesel, usando micro-ondas, com o software LabVIEW sendo usado para fins de interfaceamento, onde bons resultados experimentais mostraram que a arquitetura usada tem desempenhos semelhantes àqueles do controle adaptativo tradicional baseado em modelos matemáticos. Tá certo? Então aqui a gente vê uma aplicação prática, e já é uma aplicação que tem bastante tempo, 2012, tá, 9 anos atrás, de sistema ANFIS em controle, sendo os parâmetros do sistema ANFIS determinados por uma minimização de erro quadrático em algoritmos genéticos, né, o método de otimização meteorística que a gente já falou em aulas anteriores, para um sistema de interesse que é a produção de biodiesel, né? Bom, um outro exemplo de aplicação. Ao modelar a qualidade do efluente da digestão anaeróbia, Yupiar e Erdirenceleb, em 2011, reafirmaram a capacidade dos sistemas ANFIS em construir qualquer função não linear com múltiplas entradas e saídas. Aqui o sistema MIMO, né? Múltiplo Input, Múltiplo Output, avaliando o desempenho do modelo desenvolvido por meio de um coeficiente de correlação R quadrático, do erro percentual médio, o MPE, e do erro quadrático médio, o RMSE. Né? Bom, qual é a vantagem, então, do sistema ANFIS? A vantagem do sistema ANFIS é expressar o conhecimento de um especialista humano em termos de variáveis linguísticas para poder fusificar as variáveis de entrada. Qual seria a desvantagem? Dificuldade de determinação da base de regras e das funções de pertinência. Por isso que, quando a gente vai trabalhar com modelagem usando o ANFIS, a gente acaba usando um método de otimização que vai minimizar o erro quadrático entre aquilo que foi observado e aquilo que é predito pelo sistema ANFIS, né? Bom, como seria então essa arquitetura? Nós teríamos os dados de entrada, né, a variável independente XY, indo para um algoritmo de inferência fuzzy, né? Esse algoritmo de inferência fuzzy fusificaria, através das funções de pertinência, os valores de entrada, transformando em variáveis fuzzy, e nós teríamos uma saída a partir de uma função. Então haveria a determinação de um somatório do erro quadrático entre aquilo que a gente observou e aquilo que a gente previu pelo modelo fuzzy. Isso, então eu tenho um y de novo predito, e eu tenho um y observado. A diferença dos dois, elevado ao quadrado, me dá o, para cada ponto, somatório do erro quadrático. E eu vou minimizar esse erro quadrático através de um algoritmo de otimização por enxame de partículas, por exemplo, ou de algoritmos genéticos, ou do método que eu quiser para fazer a otimização, para minimizar esse erro quadrático. E ao fazer isso, nós vamos determinar os parâmetros do modelo ANFIS, né? Então, eu tenho uma etapa de treinamento e uma etapa de uso. A etapa de treinamento é quando eu determino os parâmetros do modelo, que são os pesos das redes, né? Vamos ver como que seria essa parte do equacionamento lá dentro, no coração das regras fuzzy. Então, o conjunto de dados de treinamento é normalizado e particionado no espaço fuzzy de entrada, de forma a gerar a parte consequente das regras centão da inferência fuzzy. Para cada regra, há uma função linear do tipo: a saída da regra é igual a pertinência de x vezes AI, AI é um peso, mais BI, que é outro peso,
mais a pertinência y, pertinência de y, vezes AI, que é um peso, mais BI, que é outro peso. Então, observe, os parâmetros AI e BI, eles têm que ser determinados a partir da minimização do erro quadrático, que são os pesos da rede neural. E a pertinência de y e a pertinência de x são a fusificação da entrada. Essa saída aqui, ela vai ser para cada regra. E aí eu vou ter um procedimento, né, de composição das regras, que eu vou usar uma norma, que pode ser, eu posso ter a saída fuzzy ou a saída Sugeno. A saída Sugeno é mais fácil. E aí eu vou determinar a saída. Então a saída é a variável dependente e x e y são as variáveis independentes. Quando que eu vou ter esse tipo de aplicação? Bom, eu posso ter esse tipo de aplicação nos sistemas que eu já falei na aula anterior. E aqui eu vou falar de mais um, que é em Soft Sensing. Soft Sensing. Soft Sensing. O que é Soft Sensing? Soft Sensing é fazer um sensoriamento por software. É eu desenvolver um software que, a partir de medidas de variáveis que são facilmente mensuráveis, eu consigo inferir e prever uma medida de algo que eu não meço e que é difícil de medir. Por exemplo, se eu tiver uma coluna de destilação e eu tiver que medir a composição no topo da coluna de destilação, isso se faz com cromatografia gasosa. É um procedimento bem complicado, tá certo? Que envolve custo de aquisição de equipamento, que envolve análise química, que envolve um atraso de tempo significativo. Agora, como existe um vínculo termodinâmico entre os estágios de separação na coluna e como eu tenho como fazer essa modelagem termodinâmica, eu posso ter um simulador que me gere dados de saída no topo da coluna a partir de determinada operação da coluna. Eu posso usar esses dados para usar um treinamento de uma rede ANFIS para criar um soft sensing baseado em ANFIS, para a partir das temperaturas nos pratos e da temperatura no topo, eu determinar, conhecendo a composição de entrada, qual é a composição no topo na saída a cada instante. Então, eu na realidade, uso um simulador para gerar os dados que eu vou treinar minha rede ANFIS. A minha rede ANFIS, por que eu não uso o simulador? Porque o simulador vai demorar muito tempo para rodar para aquelas condições. A ANFIS é mais rápido para rodar. Então, eu uso uma rede ANFIS para construir uma ferramenta de soft sensing. Bom, eu vou mostrar um outro exemplo aqui. Tá? Então, o exemplo que eu vou mostrar diz respeito a uma aplicação em modelagem da cinética de crescimento de microalgas, tá? Em Scilab, como sempre eu tenho feito. Deixa eu chamar o código aqui. Então, eu tenho um fitting, eu tenho um ajuste usando o modelo fuzzy do tipo Takahashi-Sugeno, com minimização do erro quadrático pelo método do enxame de partículas, né? E usando o X e T dos cultivos de Silicococcus nidulans, né, que é uma microalga, né, que é uma microalga que o interesse é da produção de amido por ela, né. Isso aqui foi um programa que eu fiz em 23 de dezembro de 2011, quando eu estava desenvolvendo parte dos trabalhos da minha tese de doutoramento, né. Então, aqui estão as linhas clássicas de limpar a tela e limpar a memória, né? Os dados de cultivo, o que eles são os dados de cultivo? São dados normalizados de tempo, em eixo do X, tempo, e no Y, concentração de biomassa microalgal, também normalizado. Esses dados estão numa planilha de Excel. Tá? Então, essa aplicação aqui em Scilab, ela chama a planilha de Excel para carregar o arquivo com os valores das concentrações de biomassa. Então, está aqui a função fuzzy, tá? Ela depende do número de regras, o ponto, os parâmetros A e B e as concentrações, né? Então, aqui eu tenho as funções de pertinência da entrada, o espaço é fusificado, entre 0 e 1, o espaço de entrada é fusificado, tá certo? Essas funções de pertinência, elas são de igual comportamento e lineares, tá certo? Esse trabalho aqui, ele usa 8 funções de pertinência. Né? Tá aqui 8, né? E aí a ativação da regra é assim, a soma é a soma mais a pertinência de IJ vezes AJ mais BJ vezes TN. Então, os parâmetros.
A e B, eles vão ser, observem que eu tenho aqui, né, necessariamente eu tenho o ponto, né, então Tn é o ponto, aqui é o ponto, esse aqui seria o coeficiente angular de uma reta, esse aqui seria o coeficiente linear da reta. Então eu tenho um equacionamento do tipo uma linear, uma seção de reta, y igual a ax mais b, certo? Só que essas retas vão ser combinadas de acordo com a pertinência fuzzy, né? Bom, aí o que acontece? Existe uma função custo, onde se estima uma concentração a partir de dados de entrada, que está aqui o somatório do erro quadrático, tá? E isso vai ser usado pelo algoritmo de otimização de partículas, otimização de enxame de partículas, que está mais embaixo. Bom, aqui está a chamada das concentrações que eu falei. Esse aqui é o comando XLS Open. É o comando em Scilab que permite eu carregar os dados de Excel. Bom, aqui eu tenho parte da divisão dos sistemas em função de pertinência, e eu posso escolher qual o conjunto. Na realidade, o que acontece é o seguinte, né? Como eu tenho... eu vou ler o conjunto, né? Qual o conjunto inicial, qual o conjunto final, né? Para determinar o tamanho. Isso aqui faz parte do tratamento de dados para poder ler os dados da planilha e separar os dados que eu quero, porque os dados estão num vetor, tá certo? Estão numa tabela que só tem coluna, tá? Só está uma coluna lá com os tempos e as concentrações. Então, para separar, para não dar problema para misturar dados de corridas diferentes, tá certo? Então, aqui eu tenho a fusificação de entrada, aqui está o algoritmo de otimização PSO, tá certo? E o que eu faço? Esse programa é bem interessante porque ele tem uma métrica diferenciada. Lá no final, ele compara o predito com o observado e calcula o coeficiente de determinação de Pearson, o R quadrático. Tá certo? Como? Né? Coeficiente de Pearson referendado em 26/12/2011. Tá? Então, eu tenho os calculados e os observados. Né? E aí existe uma comparação entre eles a partir de um coeficiente de correlação de Pearson. Esse programa ele tem aqui só um algoritmo de cálculo de R quadrático, tá? que é clássico que a gente aprende em estatística. Né? Então ele vai me mostrar o R quadrático ao longo das interações, certo? Vamos ver uma coisa, qual o tamanho da população? São 20 partículas. E quantas vezes ele vai rodar? Ele vai rodar enquanto fim igual a zero, então fim é a variável de fim. Deixa eu ver onde é que ele está fazendo aqui, 29 vezes. Né? Então ele vai fazer 29 vezes. Vamos ver? Executa. Ele está me perguntando aqui, ó, qual conjunto de dados para tratar. Está dizendo que a planilha já está aberta, porque eu já rodei anteriormente. Eu vou tratar o conjunto de dados número 1. Tá certo? E aí ele vai lá, ó. E ele... Feito. Ele obteve um Pearson de 0,99. Tá? Então, os dados observados, os medidos, são aqueles dos pontos ligados pela linha azul. Eu preferi ligar as linhas dessa vez. Tá? E o modelado pelo sistema fuzzy é essa linha verde aqui. Tá certo? Então, o sistema Anfis modelou desse jeito. Tá? Vamos prejudicar a análise diminuindo o número de dados, o número de partículas da otimização. Então, eu vou lá e, em vez de ter 20 partículas, eu vou colocar só 5 partículas, tá certo? Ele vai rodar mais rápido ainda, ele vai me pedir lá o número 1 lá, né? Ele vai pedir qual conjunto de dados, eu vou dizer que é o número 1, e ele vai... Então agora eu tenho um procedimento que eu estou executando, né? Observem, deu um Pearson pior, 0,989,
e nitidamente a curva verde não se adapta tão bem aqui nessa região do meio à curva vermelha, tá certo? Uma das coisas que a gente observa é que o fato de eu usar um sistema ANFIS, ele me permite modelar essas não linearidades aqui, tá certo? Então, sistemas ANFIS são aproximadores universais de função, tá? Bom, deixa eu sair, voltar para o PowerPoint. Bom, esse trabalho aqui foi um trabalho que foi desenvolvido na minha tese de doutorado. Monitoramento por microcontrolador do cultivo de espirulina em fotobioreator do tipo Raceway. Tá? Esse aqui foi o terceiro artigo apresentado na tese. Tá? Então, quem tiver interesse pode procurar no Google por esse título aqui, que vai encontrar o repositório da FURG, onde tem a minha tese para fazer o download. Tá certo? Ou pode entrar no meu blog, rdpf.wordpress.com, ir em download da produção científica, e baixar a tese, tá certo? Esse código está disponível lá, tá ok? O código que eu rodei. É só baixar lá, copiar do arquivo de texto, adaptar para o Scilab e usar para o seu uso, tá? Bom, para fechar então, nós vimos a aplicação de ANFIS num caso de modelagem. Vimos que ANFIS é uma ferramenta que integra, né, redes neurais, integra a lógica fuzzy, sistemas fuzzy, né, e que nós precisamos de um otimizador. No caso, nós estamos usando uma otimização meta-heurística, que tem sido o que a gente tem usado, né? E a junção dessas três ferramentas aqui nos permite criar sistemas como sistemas de soft sensing, que foi o exemplo da destilação que eu falei, ou, né, fazer modelagem cinética, né, de sistemas não lineares, experimentais, como eu mostrei por causa do cultivo da microalga Synechococcus nidulans, tá certo? Então era isso que eu tinha para essa aula. Agradeço a atenção, tudo de bom.